Está começando o programa Independência, a voz da recuperação, uma parceria da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, e da Rádio Alternativa FM 106,3. Honestidade, boa vontade, mente aberta, recuperação e sobriedade. Com vocês, Marco Melo. Marco Melo sou eu, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao programa Independência, que começa na semana do dia 27 de novembro de 2022, exatamente. O ano de 2022 vai ficando para trás, daqui a pouco vamos chegar o ano de 2023, galera. Esse é o programa Independência. Maravilha! Essa semana eu visitei a minha querida amiga Dani Costa, que tem uma residência assistida, né? Uma residência terapêutica. E lá falamos sobre várias coisas a respeito da dependência química, do alcoolismo e de outras comorbidades que também a dependência química pode trazer. A Dani é super entendida no assunto, vocês sabem que eu gosto muito, né? O programa Independência gosta muito das opiniões da Dani, por isso que eu trouxe novamente. Então, queria agradecer antecipadamente novamente a Dani Costa, né? Ela é sensacional, galera. Vamos ouvir um pouco dessa entrevista que foi maravilhosa. Espero que vocês gostem. Mas antes, porém, vamos ouvir aquela do The Flanders, Um Dia Perfeito. Programa Independência Entrevista. Estou novamente com minha amiga, minha querida Dani Costa. Estamos aqui no Núcleo Sinergia, que agora virou Clínica Sinergia, né, Dani? Ficou chique. Parece que agora os caminhos do Núcleo Sinergia se abriram e tá numa nova fase aí. A Dani vai falar um pouco sobre isso também. E beleza, programa Independência vamos conversar aqui novamente com a Dani Costa. Seja bem-vinda, Dani. Obrigado. Uma boa tarde a todos aí. Vamos abordar qualquer tema, né? É só levantar a bola na rede que a Dani corta, não tem essa. Inclusive a gente estava antes de começar a gravar falando dessa coisa da idade, né? Que não vou falar qual é o ano que a gente nasceu para vocês não saberem qual é a idade da Dani, mas a Dani e eu somos do mesmo ano e nos sentimos dois adolescentes, assim, super descolados, com umas roupinhas moderninhas e tal, né? Calça rasgada. Na moda, né? Então, eu falei, a gente não se sente com essa idade que a gente tem, né, Daniela? Tá. E eu acho que isso é dos novos tempos também. Lembramos até que na nossa época, quando nascia uma criança, ela ficava com o olho fechado uma semana. Hoje em dia a criança já vai pegando no celular, assim que saiu do útero, né? Então, essas coisas de idade mudou muito, né, Dani? Mudou sim. Mas assim, né, dentro do universo da dependência química, né, que é sempre é o que o teu programa aborda, né? Eu acho que tem a ver com a adicção, isso aí. É falta de maturidade emocional. Total, né? Porque assim, tu vai percebendo, né, as pessoas, né, entrando em comunidades, em tratamento, né, hoje com 30, 40, 50 e extremamente infantilizados, vulneráveis, sensíveis, entendeu? Sem alicerce para viver o dia a dia, né? Esses dias eu estava vendo, né, uma profissional que trabalha na área também, ela trouxe de volta, relembrou a questão do rei bebê, né? Que trabalha a maturidade emocional. Presente. Né? Né? Que é o que é complicado, né? E eu vejo cada vez mais, assim, né? Essa questão, assim, da infantilização, né? Dessa falta mesmo de maturidade, né? Para lidar com algumas situações em que a vida apresenta, né? E isso é um paradigma da recuperação e dos estudos em dependência química, que é mais ou menos assim:
a pessoa começou a usar droga com 16 anos para a maturidade dela naquela época. E aí, no meu caso, por exemplo, eu fiquei 30 anos no uso, cheguei com 42 na recuperação, eu tenho realmente coisas assim muito infantilizadas, muito adolescentes. Tinha, né? Porque também eu acho, aí é uma pergunta que eu faço, eu acho que em recuperação a gente vai voltando a ter essa maturidade. Não é a mesma coisa, não, já que eu tinha 16 quando eu comecei a usar droga, fiquei usando droga há 30 anos, cheguei com 42, não significa que com 43 eu tenho 17, com 44 eu tenho 18. Não. Eu acho que anda mais rápido, espero que ande mais rápido, essa é a minha esperança. Eu já espero estar lá chegando aos 40 agora, já com 50 e tantos. Não, tem essa diferença também. Se tiver em recuperação e manter essa recuperação, a maturidade volta, né? Volta, entendeu? Porque tu pega mais rápido, né, nas áreas da tua vida. Eu acho que a gente adianta vários anos num ano só, eu espero. Tem o treinamento de habilidade, entendeu? Tem o acompanhamento com o psicólogo, tem, sabe, todo esse suporte hoje, né, com essas pessoas maravilhosas que eles trazem essas ferramentas pra gente. Né? Abriu muito o campo de profissionais que trabalham com dependência química, né, Dani? É delícia, sabe? O crescimento foi, né? Vem acontecendo cada vez mais, né, Marcão? Isso pra gente é extremamente importante, né? Só que assim, ao mesmo tempo também, aquele que não pega, sabe, firme, né? Que não tem realmente o desejo, né, de parar de usar, sabe? E, né, fica naquele vai e volta. Vicia em clínica, né? Cara, o prejuízo é imenso, entendeu? Não só falando de cognitivo, né? Mas falando, sabe, da parte emocional, autoestima mesmo, porque acaba, eu não consigo, né? Todo mundo consegue, só eu não consigo. Eu vou e volto, e aí tem a questão, eu vou entrar na questão dos familiares, né? Assim, começa a usar com 12 anos de idade, para com 26, né? Aí acredita que vai, assim, tem habilidades, né? Pra botar pressão, porque agora tem que trabalhar, porque agora tem que ser mãe, porque agora tem que ser isso, porque já tem filho, mas agora tem que ser realmente, né, mãe, porque tem que, entendeu? E a pessoa que é dependente químico não consegue ainda, não teve o tempo. É cobrar muito dele, né? É cobrar muito, vai chegar uma hora, vai apertar tanto, entendeu? Que vai pular. Espana. Vai voltar. Você falou isso, eu lembrei justamente do meu afilhado que se suicidou hoje. Ele não aguentou a pressão. Foi muitas idas e voltas. Ele começou muito cedo, tanto na droga quanto na recuperação, porque ele começou acho que com 11 a usar droga. Com 16 a família já internou, já começou esse processo de forçar uma recuperação. Ele nunca quis, na verdade, eu acho, sabe? Então, talvez tenha sido muito a pressão. Ele se cobrou muito. Eu acho que o suicídio é aquele negócio, a dor é tão grande, a pessoa não quer morrer. A pessoa quer que a dor pare e vislumbra esse absurdo. Mas tem a ver com isso que você estava falando, né? Começou a usar cedo, usou, no seu exemplo aí, de 12 para 26, até que ele usou um tempinho legal, né? Sim. Só que ele não teve a maturidade que a pessoa normal, entre aspas normal, vai ter entre 12 e 26 anos. Se você ver, a evolução que tem nesse período é enorme, né? Só que assim, deveria ser, né? O que fez aparentemente, né? Não que tenha feito conscientemente. Casou, teve filho, usando roboticamente, né? Tudo no automático. No automático, né? Porque né? A sociedade meio que cobra, né? Essa postura de qualquer cidadão, né? Não, então tu vai. E até o próprio dependente químico, ele acha como saída assim, não, mas de repente se eu casar, né, eu vou criar juízo, eu vou parar de usar. Se eu tiver filho, não, daí eu vou conseguir parar de usar. Agora eu paro. Né, então fica naquela tentativa também de parar de usar, só que assim, e os dias passam, né?
E quando ele se percebe, ele tá ali estagnado, entendeu? Naquele... E nem viu o filho crescer, a mulher já não aguenta mais ele, né? Não, e nenhuma família aguenta, dá, né? Esses dias eu tava falando pra um aqui, né? Ele pediu pra que ele pudesse ter a possibilidade de voltar a ter o carro pra fazer Uber. Não faz, acho que num período aí faz pouco tempo que ele fez uso, né? Aí eu falei, tá limpo há pouco tempo, é difícil você botar um carro na mão do assim, cara. Ó, eu não tenho coragem, porque eu tenho filhas e eu tenho neto. Aí eu falei, como é que eu vou, sabe, dar esse tipo de, sabe, de ideia, né? Ou alimentar esse tipo de ideia. Eu falei, e se tu pega o carro e se, sabe, tu volta a usar o bebê e tu bate, sabe, no carro de um terceiro. E a culpa sua? Tu ainda é um perigo pra ti e pra sociedade. É verdade. Tem que, sabe, assim, as pessoas têm que perder o medo de falar a respeito disso. Eu, como dependente químico, tenho que criar consciência disso, né? O risco de usar é esse. Eu não é só um prejuízo meu, é um prejuízo para a sociedade. Em risco, né? Todo mundo. Sabe? E a sociedade tem que falar isso, né? Os profissionais precisam alertar os pacientes em relação a isso também, né? Porque é uma doença crônica, né? Não é que a gente fique torcendo para que volte a usar. Não, mas tem essa possibilidade, né? O cara tá 2 meses limpo. A probabilidade é muito maior de voltar a usar do que permanecer limpo. Eu acho que então é uma coisa que precisa ser muito bem avaliada, muito bem estruturado como projeto terapêutico, entendeu? Até a questão, né? Assim, com quanto tempo eu posso voltar a dirigir. Entendeu? Não existe uma regra fechada, mas eu acho que menos de 1 ano eu não confio. Tem que ser assim, você confiaria botar o seu bebê num carro de alguém que está menos de 1 ano limpo? Tu entende? Eu não colocaria o meu filho. Não, vai pra cá, vai lá com o tio, vai lá tu primeiro que daqui a pouco eu vou. Não vou. Não dá. E isso tem a ver também, e é difícil do adicto aceitar isso também, né? Nossa! Se você fala que não pode carro, nossa, aí quer espernear, mas eu consigo, você não está confiando na minha recuperação, você não está confiando em mim. E é muito parecido com alguns afilhados e afilhadas minhas que querem se relacionar. É a velha história do relacionamento com menos de 1 ano de estando limpo, né? De recuperação. Não, às vezes tem muita gente, eu tenho alguns afiliados que já estão no programa há mais tempo que eu, que chegaram antes de mim, só que nunca ficaram limpos de fato, e agora tá há menos de 6 meses limpo e acha que, pô, eu cheguei antes que você, padrinho, deixa eu fazer meu namoro. Eu falei, não é que eu tenho que deixar ou não. Agora, sob a minha tutela, não, velho. Você vai arrumar um padrinho que aceite isso. Nossa, mas tá bravo lá comigo, mas mesmo assim tá lá, tá namorando. O que eu posso fazer com um cara desse? Não dá pra fazer, né? A gente dá conselho, né? Eu falo assim, eu só sugiro. Eu só não quero ser cúmplice desse sequestro. Não me traz ninguém aqui em casa que eu não quero ser cúmplice de sequestro. Porque relacionamento, né, com menos de 1 ano é sequestro, não é relacionamento. Não, porque tem 2 tipos, né? O adicto, ou ele pega uma outra pessoa também do programa, uma outra recém-chegada, e aí ambos falam, que bom, nós 2 estamos no programa, vai dar certo. Geralmente recaem juntos, né? Ou então a gente atrai aquilo que é muito semelhante a gente, ou seja, você vai pegar uma pessoa que está no uso, que tá bebendo, que ainda, mesmo que seja uma pessoa, um usuário mais tá adoecido, moderado, né? Tá adoecido, é muita carência, gente, é muito, começa um processo de recuperação, não sabe quem é, não sabe onde tá, não sabe o que faz, não sabe, não tem. Se ama, como que vai amar, sabe? Como vai dar amor, né? Não tem o básico, né? Então precisa ter o básico primeiro para depois poder, sabe, responder a isso tudo, né? Ter essa troca, né? E tem aquele também que fala, não, beleza, o padrinho tá sugerindo que eu falo, você vai arrumar mulher aonde? Em boteco?
Daí não, padrinho, eu fui na igreja, cara. Arrumei uma mina de igreja da hora. Ela não bebe, ela não. Eu falei, meu, então você tá enganando ela. Porque se você contar pra ela quem você é, ela vai largar de você na hora, velho. Mas vai ver, assim, ó, normalmente os atrás, os opostos. Não, os são semelhantes são que se os atraem. semelhantes que se atraem. Eu também acho. Tu vai estudar a história daquela pessoa ali que tá se relacionando. Meu, ou o pai teve problema com droga, ou alguém da família, entendeu? Tem. É codependente pra se juntar com a dica. Codependente, meu. É verdade. Não vai. Alguma coisa pode não tem. beber, pode não usar, mas. Alguma coisa tem, é entendeu? Verdade. Não não tem um dá. perfil codependente, porque não dá pra ficar com um adicto normático assim, né? Não, meu Ele amor, tem que ter alguma coisa. É assim. Entra, né? Tá limpo, não é que tá em recuperação ainda, né? Vai estar em recuperação depois de um tempo. Se continuar voltando, né? Não, é diferente, né? Com a prática dos passos, sabe? É com um acompanhamento. Eu não falo só dos 12 passos, porque eu acho que o programa Independência também não fala só da Irmandade. Falamos de tratamento, né? de todos os jeitos. Eu tento trazer também muito esse. Aliás, eu aprendi muito com você sobre isso. Das comorbidades e das doenças que foram escondidas pela adicção. Eu achei tão legal essa fala sua, você já falou isso uma vez? A pessoa já tinha uma psicose, só que aí foi usar droga com 13 anos, ninguém viu que ele era psicótico. Quando eu falo psicótico, eu não estou falando extremamente psicótico, sim, né? Sim. Não é o Norman. Eu estou falando um ligeiro traço, né? Esquizoparanoide, psicótico, não sei o que, maníaco depressivo, nesse sentido, dentro daquela normalidade. Mas que essa doença primária, ela foi escondida por uma outra doença também primária chamada adicção. E o cara para de usar droga, entra em recuperação, o que sobra? Sobra o primário, né? Sobra essa ressurge, daí, né? Aí começa a aparecer, né? Aí tu começa a ver, assim, as oscilações de humor, né? Porque não tá medicado de acordo pro transtorno, né? Bipolar. Às vezes nem tá medicado, né? Parou de usar. Não, às e aí vezes fica nem louco, sabe, né? Às vezes nem sabe que tem, entendeu? Nem foi diagnosticado. Porque não teve um tempo pra ter aquele estudo de caso ali. Porque, meu, desculpa, gente, mas se vai pra comunidade terapêutica, para um ambiente, né, em que se vai tratar a dependência química, o que acontece? O olhar é dirigido para a dependência química, né? Vai ter que estar muito aparente para se trabalhar uma esquizofrenia. Pô, tirou a substância, a pessoa começa a ajoelhar, diz que é um guerreiro de Deus, entendeu? Né? Tomar banho 4 dias. Né? Aí vai ter que entrar, né? Com antipsicótico, aí já começa, aí já vê ali para poder já tem outras comorbidades. Aparece rápido. Agora, né? Transtorno de personalidade, que precisa ser feito que é difícil diagnosticar, né? Sim, tem que fazer um bom neuropsicológico, já tem que estar um tempo limpo para poder fazer isso, né? Que são todos os testes de Rorschach, testes, sabe, vários testes, cognitivo, essa coisa toda, para poder dar todo aquele perfil ali, para poder, em cima daquele diagnóstico, começar daquela possibilidade diagnóstica, né? Tem isso. Possibilidade, para talvez ser medicado, né? Para começar todo um estudo, para fazer esse trabalho, essa coisa toda. E nem toda medicação funciona para todas as pessoas com o mesmo tipo de transtorno. Sim. Porque alguns se dão bem com um tipo de medicação, o outro já, aquela lá Sim. Ou por isso, fica louco, por né? isso a necessidade do acompanhamento. Não dá para dizer, não, tô bom, não vou tomar mais. Isso é típico, né? Não, esse remédio, sei lá, me deu essa reação, eu não gostei, eu engordei. Mulher tem muito disso, né? Se engordar. Engordei. Eu vou parar de tomar isso. Não é porque come que nem um come que nem camelo. Um búfalo. Em Auschwitz não tinha ninguém gordo. Não tinha tireoide. Tem o problema de tireoide. Olha, tem algumas medicações que realmente, né, trazem essa compulsão, assim, né? Pela alimentação.
Mas nada que assim a pessoa perceba, e tem todo o projeto terapêutico, o processo terapêutico. Pô, tá, eu transferi, né, a minha compulsão da droga, eu tô utilizando, tudo bem, a medicação pode me trazer, abrir um pouco mais a minha fome, né? Mas eu também não preciso... No fundo é transferência. Eu não preciso eu tô mudando também de vício. Acordar de madrugada e acabar com o resto da pizza que tinha deixado pros 3 coleguinhas comer sozinho. Nossa, tá falando de mim aí. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Então tem, né? Eu vejo, assim, cada vez mais, sabe, Marcão, a importância desses estudos, assim, né? Sabe, tem que ter esses estudos, tem que saber fechar um diagnóstico, tem que saber quando falar a respeito desse diagnóstico, né? Se a pessoa está preparada para ouvir ou não, né? Se aquilo vai fazer mais bem, sabe, ouvir, né? Ou é melhor que deixe assim, mas que oriente a continuar tomando a medicação, ou oriente os familiares a estarem acompanhando essa questão medicamentosa, para que não... Porque a adicto não fez curso de medicina. Eu não sei porque que eles gostam de ou se automedicar ou de parar a medicação, que o profissional teve muito custo para saber qual era que ele estava tomando, né, meu? É difícil, Marcão. Vou te dizer que aqui, né, mesmo sendo uma residência terapêutica, né, já um segundo estágio, muitas vezes eu tenho que voltar a pegar a medicação do pessoal que está aqui e ministrar essa medicação, porque eles pararam, eles esqueceram, eles acordaram tarde, e aí foi trabalhar e esqueceu de tomar, aí, sabe? Isso é sério, né? Porque baixa a taxa do medicamento no sangue e começa a pirar o cabeção. Aí não sabe por que volta a usar, porque desorganiza, desorganiza, entendeu? É bagunça química. Desorganiza o sistema nervoso central, não adianta, tem um período de depósito ali no organismo? Tem. Mas o cara tomou, deixou de tomar um dia, achou que estava bem, ele deixa de tomar o segundo. Tu entendeu? Aqui eu falo assim, eu preciso repetir todo dia a mesma coisa. Quando vocês saírem da mesa, na hora da refeição, vocês façam um favor para mim. Recolham os pratos, peguem seus talheres, seu copo, vai lavar, põe no escorredor, vem até aqui, recolha o seu joguinho americano e coloque na gaveta. Porque eu não aguento ter que fazer isso todo dia, né? Então, assim, como que não acostuma com uma coisa que é boa? Agora, se assim, se eu falasse assim, deixou de recolher um dia, no segundo já acostumou a não recolher mais. Ah, tá. Tu entendeu? Já acostumou a não recolher mais. Principalmente se tiver alguém que faz, né? Aí fala assim, pra aprender é tão difícil, né? Mas, sabe? Pra deixar o outro fazer é uma maravilha, uma bênção. Tem uma historinha zen que fala justamente isso, né? O aluno, né? Até recém-chegado lá no mosteiro, vai lá pro mestre e... Mestre, o que é o tal? Já quer ir logo pro topo das galáxias, né? O mestre olha pra ele e fala: você lavou a sua xícara, sua caneca de arroz? Que é bem isso, cara. Não adianta você querer saber o que é o tal se você não recolheu a sua louça, cara. Faz o básico, né? Então vamos começar no básico. Primeiro as primeiras coisas. Acorda cedo, tenha um cronograma. Porque, gente, assim, rotina é importante, né, Dani? É extremamente importante, né? Vai pro caderno, escreve o que tu precisa fazer durante o dia. Lista, pontua. Vai lá e tem lista. Que fazer isso. Né? É o básico, sabe? Porque assim, eles ficam aqui e às vezes eles falam, mas eu tô ficando aqui. Nada acontece, nada faz. Primeiro que o portão é aberto. Pode sair, pode fazer uma caminhada, pode ir na academia, pode, sabe? Né? Dependendo. E tem até academia grátis aqui perto.
Né? Tem tudo, tem um lago aqui embaixo, né? Com academia, tem tudo. Tem tudo lá de graça no Elefante. Piscina, tem É só tudo. se inscrever. Aí assim, aí fica, mas é que eu tô insatisfeito, não tá fazendo nada porque não consegue planejar. Mas isso aí é porque assim, já... Tanta coisa pra fazer, né? Não, mas é que já... O cognitivo já foi, não tem planejamento. Falei, não tem nada pra fazer porque não quer fazer nada, porque quem quer também consegue. Lógico. Mas é que às vezes eu percebo que assim, já vem há tanto tempo com a dependência química, né? Com uma patologia de base, seja ela qual for, na primária, né? E que já não tem mais alcance, não tem controle de vontade. Mas não volta, né? Não dá pra voltar isso? Nem todo mundo, Marcão. Que pena, né? Porque eu acho que... Nem Eu sou meio otimista, que eu acho que sempre... não tenho nada pra fazer porque não começa. Se você botar como rotina, como não tem nada que fazer? Abre o portão, desce até o Elefantão e vai puxar um ferro. Mas todo dia, das 8 às 9. Mas não é todo mundo que já tem mais essa capacidade de planejamento e de ação, entendeu? É mais pela ação, planejamento e ação, são as duas coisas mesmo. Tu entendeu? Não tem como. Então, assim, prefere, né? Prefere não, né? Porque não é nem uma questão de preferência ou de escolha. Porque ele já perdeu fora da escolha, isso. Perdeu o direito de escolher. Olha que péssimo. Não é nem perder o direito, porque o direito ele até teria se ele conseguisse. Mas ele não consegue mais, né? Então fica, né, rodando, fica de um lado para o outro. E as pessoas que estão aí usando droga e bebendo, e porque eu gosto muito de falar que bebida é droga, né, gente? Vamos lembrar, é a droga mais perigosa, é a que mais mata, é a permitida, é a legalizada, e tá todo mundo aí. Hoje é sexta-feira, né? Hoje é sextou. Você vai nas redes sociais, tá todo mundo com um copinho aí, sextou, beleza. Mas não percebem o preço que alguns podem pagar, vão pagar por esses brindes. Que é de justamente perder a capacidade, não é nem o direito, é a capacidade de escolha. Vai perder. Vai virar um Zé Ninguém, Zé Ruela. Vai perder, entendeu? E precisa ser falando com essa então, pessoa. Mas é pra isso que a gente tá aqui. Eu gosto de falar, eu sou incisivo nisso aí. Por isso que assim, cada vez mais tu vê processo de interdição sendo feito, tá? Porque tu vê o dependente químico perdendo a capacidade de gerenciar seu próprio dinheiro, porque em vez de guardar o dinheiro para a faculdade dos filhos, ele prefere, sabe? Aí eu vou falar, gente, desculpa, gastar, sei lá, 8 mil, né, com prostituta, com a noite, com gasta muita mesmo. Droga, entendeu? Não vai guardar, então é assim. Se não fizer isso... Uma pessoa dessa precisa ser impedida. Não dá. Vai acabar isso morando na rua depois, porque vai ficar sem nada, os pais vão acabar morrendo, porque todo mundo morre. Né? E aí, é isso, né, que eu como profissional quero para um ser humano que eu acredito, né, que sabe que existe possa ser tratado. Né? É isso que os pais querem para os seus filhos, sabe? É isso que eu, como dependente químico, quero para mim, perder a capacidade de gerenciar meu dinheiro, minha vida, sabe? É triste, né? Tem que pensar nessas coisas, né? Porque quando a gente mexe com liberdades individuais, é muito sério a pessoa perder, porque parece que é livre, né? Eu vou no puteiro que eu quiser, a hora que eu quiser. Que beleza, que liberdade boa. Mano, ele tá, na verdade, jogando contra um futuro que ele não vai ter mais liberdade. Ele tá apostando as fichas dele na liberdade errada, que alguns falam que é libertinagem, né? Então é muito complicado você... E a sociedade também não quer isso para os seus cidadãos. Claro que não. A verdade é essa, a gente gosta de ver a sociedade como aquele monstro que não quer saber, capitalista, não sei o que. Eu acho que não, eu acho que... A única coisa que eu acho que a sociedade quer é que tenha essa liberdade com responsabilidade. Né? Que cada um, porque assim, não adianta, né?
Eu, para ter uma casa hoje, eu preciso, assim, se não for minha, eu vou ter que pagar o aluguel. Mesmo que seja minha, eu vou ter que pagar a luz, eu vou ter que pagar a água, eu vou ter que pagar... do imóvel, não, né? eu vou ter que pagar a manutenção. IPTU. Eu tenho que ter essa responsabilidade. Eu tenho que ter essa responsabilidade com o meu autocuidado, com a minha saúde mental, né? Com todo esse, sabe? Eu tenho que zelar por tudo isso, né? Com a minha saúde física, com tudo. Eu tenho que ser responsável por isso. Né? Então, eu acredito que as pessoas tenham cada vez mais, sabe, que se conscientizar a respeito disso. Né? Agora, não dá para eu ser codependente e tentar, né, me responsabilizar pelas atitudes dos meus filhos, porque senão é assim, né? Eles vão continuar respondendo, né, daquela maneira, né, infantilizado, né? sem Eu ia falar maturidade isso. emocional, né? E aí depois também não adianta reclamar que essa pessoa vai voltar a usar droga, entendeu? Né? Porque tu tem condições e porque, tá, gente, é triste, precisa aprender, né? Que é uma doença, sabe, cruel, né? Ela é cruel. Porque ela ser tratável não significa que ela não é séria, né? Aí é que tá, é muito séria. Extremamente Dependência séria. química é séria. Tem tratamento, tem, sabe, eu conheço pessoas, né, em recuperação, assim, maravilhosas, décadas, né, sabe, com uma vida, assim, e eu não falo vida dentro de capitalismo, né, mas eu falo de não uma é ser bem vida sucedido em relação à grana, alguns até com grana também, mas não é isso. Sim, mas, né, com uma harmonia, com maturidade emocional, Nossa, uma família bacana, um casamento bacana, sabe? Um bom relacionamento com o filho. Porra, isso é legal demais, com os pais. Com os pais, com todos os seus pais. Com profissional, tudo. Profissionalmente. Aliás, eu não sei, né? Eu sou tendencioso um pouco, eu gosto de puxar a sardinha pro lado dos adictos em recuperação. Mas eu acho que essa qualidade de vida que alguns adictos que eu conheço conseguiram é muito maior do que uma pessoa que não passou por aquelas presepadas que um adicto teve que passar até chegar num patamar desse, sabe? Sim. Porque conhecer um outro lado tão terrível, então tem uma valorização dessa vida boa que ele conseguiu conquistar, e ele sabe que ele que conquistou isso. Sim. Foi uma conquista pessoal. Eu acho que não é só a valorização, não, sabe? O Marcão, tu estava falando aí, eu falo assim, o quanto, aí eu vou, né, abrir a questão do anonimato, eu já abri em alguns outros programas contigo, né? Tamo junto. O fato de eu ser dependente química e hoje estar em recuperação 27 anos e 5 meses, né? Parabéns. Então, é assim, dia 30 agora vai completar 2 anos que eu perdi meu filho com 26, né? Então... Que barra, né, companheira? Tu entende, assim, mas o fato da responsabilidade, né, do tempo, né, dessa maturidade, né, que esse tempo me proporcionou, de eu saber que eu precisava, mesmo com toda a dor, né, sabe? Cuidar de si, né? Eu precisei muito mais do que cuidar da família. Eu precisei cuidar da minha filha que estava grávida de 6 meses. Eu imagino. Tu que entendeu? barra que Eu precisei cuidar da minha mais nova também. Que perderam um irmão, porra. Tu entendeu? Todos extremamente apegados. Como que naquele momento eu ia desmontar, né? Eu ia, sabe, cair em prantos, apesar de todo mundo estar esperando aquilo, né? Que também é natural, né? Claro. Né? Que tem essa passagem pelo luto. Mas naquele momento eu não... Você precisava segurar o rojão, né, meu? Eu precisava. Chora depois. Ri agora, chora depois. Tu entendeu? Eu precisava segurar por elas. Elas eram a idade delas. Elas não tinham a maturidade emocional delas, que nem você, né? Então é assim, a vida ela traz alguns obstáculos e algumas coisas que ninguém espera. Nossa. Uma mãe nunca espera perder um filho. Pelo amor, né? O filho até pode esperar perder comum, né? os pais, né? Porque é mais comum. Agora, uma mãe perder um filho, não. Então, é assim, ó.
o programa, né, ele traz isso. As pessoas, né, que me apoiaram naquele determinado momento me deram aquele sustento, aquela segurança, né, para que eu atravessasse aquele momento, para que depois de um processo, depois de um período, aí sim, agora é a hora do meu luto. Agora é a hora de eu entrar dentro dos estágios do luto e trabalhar, né, até chegar ao processo de aceitação. Que demora, né? Não é que demora, né? Porque até hoje tu ainda faz, sabe, uma barganha, tu olha, pô, menino tão bonito, aqueles olhão azul, não sei o quê, com uma vida inteira pela frente. Dá uma dor no coração. Podia ter me levado em vez de levar. Não, é porque tu fala, puta, eu fiz um monte de merda, usei droga, entendeu? O guri nem isso. Nem isso ele fez, ele é careta, porra. Sabe, trabalhava, estudava, fazia matemática na universidade, né? Não sei o quê. Não, então tem essas coisas assim, né? Então tu fica nessas fases do luto, tu faz isso. Só que assim, não vou usar. Porque não adianta. Ainda bem, né? Mas tu entendeu a diferença? Mas se fosse no começo da recuperação, você não ia segurar é difícil. Um rojão desse. Eu quase perdi a minha pequena, que hoje tem 25 anos, para completar 2 anos de recuperação. Ela teve um problema, passou por várias cirurgias também. De saúde. Foi muito difícil. Foi muito difícil. Difícil continuar limpo numa situação dessa, com pouco tempo de sobriedade, né? Tu entendeu? Eu também tive que ter muito apoio. E eu tive apoio, foi assim, do Brasil, não foi só da comunidade lá de NA de Santa Catarina. Tu entendeu? Pessoas me ligavam do Brasil inteiro falando, a gente tá contigo em oração. Isso dá força, né, Dani? Tu entendeu? Então é assim, hoje a pessoa fala rede assim... de proteção, né? Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. É chegado o momento de se falar de um dos motivos pelo qual continuo voltando. De um dos motivos pelo qual continuo tentando. Não é só de parar de usar que eu tô falando. Porque hoje eu já voltei a viver e quero mais. Das trevas para a exposição da luz. Uma nova maneira de viver é o que hoje me conduz. E através dessa nova maneira eu continuo tentando. Tentando ser um filho melhor, tentando ser um marido melhor, um namorado melhor, tentando ser um pai melhor ou até quem sabe, apenas um amigo melhor. E através do programa que eu aprendi que é possível fazer um pouco melhor do que tudo que eu já fiz. É preciso apenas continuar tentando e não desistir, pois essa vida é uma eterna tentativa. É uma eterna tentativa. É uma eterna tentativa. É uma eterna tentativa. Direitos autorais daqueles que continuam tentando depois de muitos anos. Daqueles que continuam voltando depois de muitos anos para dizer para quem tá chegando que realmente funciona. Dentro dos que continuam voltando, eu incluo o padrinho com muito amor e um grande abraço. Pessoas que vêm me ajudando a viver um dia de cada vez. Só por hoje eu não tô mais sozinho, só por hoje eu tô com vocês. Só por hoje o caminho que eu sigo tem mais passos além dos meus. Pessoas que continuam tentando e multiplicando a mensagem que diz que é possível parar de usar, perder o desejo de usar e encontrar uma nova maneira de viver. Só por hoje eu não preciso ser mais controlado pelo meu passado. É só continuar voltando, é só continuar tentando. Pela tentativa. Só por hoje eu me sinto parte de algo muito maior, mágico, grandioso. Uma força que uniu homens e mulheres com passados destruídos para uma virada milagrosa e um presente glorioso. Só por hoje eu faço parte de uma irmandade que salva vidas, que transforma histórias, que leva a mensagem, que a mensagem multiplica. Só por hoje eu encontrei pessoas iguais a mim, pessoas que viveram o que eu vivi e pela força da mensagem deles eu não morri.
Só por hoje eu faço parte de algo simples, mas grandioso, criado por um poder superior, cheio de amor e bondoso. E através das palavras dos irmãos eu encontrei os meus sinônimos. Hoje eu faço parte da tribo de Narcóticos Anônimos. Essa eterna tentativa, nessa eterna tentativa, nessa eterna tentativa. Só por hoje eu encontrei as pessoas que faltavam em minha vida. Só por hoje eu encontrei a minha tribo, o meu povo, como diria o velhinho. A tribo dos tatuados, a tribo dos mal compreendidos, a tribo dos discriminados. Mas eu prefiro lembrar da tribo do abraço, do momento mais próximo de dois corações. A tribo do só por hoje, a tribo da eterna tentativa, a tribo que faz um instante de silêncio para aquele que vai chegar, a tribo que faz um instante de silêncio pensando no adicto que tá sofrendo, a tribo que faz um instante de silêncio pensando nos pais, nas mães, namorados, namoradas, irmãos e irmãs desesperados a procurar onde aquela pessoa tão amada está, a tribo que faz um instante de silêncio pensando nas pessoas que estão desesperadas agora por mais uma dose, a tribo que faz um instante de silêncio que chega onde ninguém consegue chegar, um instante de silêncio que chega embaixo das pontes, no meio do mato, nas mansões, nas casas ou no bar, um instante de silêncio que chega onde ninguém pode chegar, que chega no coração do adicto em qualquer lugar, um instante de silêncio para que eles não morram sem tentar, um instante de silêncio para que eles não morram sem conhecer os caminhos de NA. A pessoa fala, é muito chato, eu não vou, não quero, não aguento, os caras falam sempre a mesma coisa. Tudo bem, mas eu te vejo a cada 5 meses ou 6 na clínica internado de novo. Porque não deu certo de novo. Que vantagem Maria leva. Vai pra ouvir. Sala, nego. É melhor ouvir a história da vaquinha 1000 vezes do que recair, cara. Né? Aprende a pedir ajuda. Né? Não adianta também ficar lá, não falar nada, sabe? E dizer que não funciona o programa. Pô, não faz um passo, não tenta ouvir ninguém, não pede ajuda. Sabe, não faz o mínimo. Faz o mínimo, cara, sempre. Porque a recuperação não entra por osmose. Acreditem. Entendeu? Não adianta só estar sentado. É importante a frequência em sala, mas a sala não vai dar. Vai fazer coisa errada? Vai, é natural. Né? Ninguém é perfeito só depois que tiver morto, entendeu? A gente vai continuar imperfeito, gente. Né? Não se atinge a perfeição. Né? A gente até fica em busca, né? Essa é a ideia. A ideia é a busca pela perfeição, mas atingi-la é impossível. Entendeu? Então é assim, né? Mas não desista, né? Erre, mas procure, né? Erros novos, né? Se desculpe, né? Com mudança, né? Não fica naquela desculpa caga, faz de desculpa novo. Caga, não. Sempre o mesmo erro não, né? Vamos errar com uma coisinha nova. Tem tanto errinho novo aí pra gente arrumar, né? Precisa ficar errando sempre com a mesma coisa. Sabe, não precisa ficar arrumando, né? Sabe, eu tô assim porque fulano de tal é assim, porque meu emprego tá assado, porque eu chego em casa desse jeito. É sempre pra fora, né? Não tem nada dentro errado, sabe, é só fora. Vá no psicólogo, sabe? Vá fazer consulta mensal ou bimestral aí, sabe? No psiquiatra. Vá procurar, sabe, realmente, né? Ferramentas que auxiliem, né? Nesse processo, nesse crescimento. Olhar para si, se reconhecer, sabe? Olhar o lado sombra, olhar o lado luz e não ver que é tão feio assim, sabe? É 6º, 7º passo, né? Sabe? Continuar deslanchando no programa, porque o programa não se baseia só em admitirmos que éramos impotentes, cara. Tem mais 11 passos pela frente e eles são foda, mano. E é bonito, né? Porque é assim, a partir do momento que existe essa... eu fui cruel com tal pessoa, né? E existe essa admissão, eu tenho a possibilidade de mudar.
Agora, se eu A melhor fico... reparação é a mudança. Porque se eu fico me armando e eu acho que eu não fiz nada pro outro, não vai ter mudança nunca. Vai ter desculpa, sabe? Vai ter mecanismo de defesa. Vai estar ali, eu defendendo o meu eguinho pra sempre, entendeu? Achando que eu sou a última bolacha do pacote. Né? Sabe? Velha história. Tem que parar com isso, né? O mundo não gira em torno do meu umbigo, né, meu? Mais pessoas, sabe, convivem comigo, né? Eu tenho que dividir o ar que eu respiro, né, meu? E tem sempre tanto trabalho a ser feito em prol do outro, sabe? E não tô falando assim só filosoficamente, não. Tem tanto chãozinho para ser varrido, tanto banheirinho para ser lavado, coisas práticas, sabe? Eu tava conversando com um companheiro sobre isso e ele falou, pô, mas Marcão, como é que eu faço, não sei o que e tal. Filosófica, ele adora filosofar. Eu falei, parece aquela coisa zen também, né? Aquela historinha zen que eu acabei de falar. Você já lavou sua tigela? Eu falo, mano, como é que tá seu armário? Seu guarda-roupa? Ele me olhou assim como, e daí? O que tem a ver com o que eu tava falando? Tava falando de Lacan, cara. Foda-se Lacan, mano. Como tá seu guarda-roupa? Posso abrir ele agora lá? Posso ir até a sua casa e abrir seu guarda-roupa e ver como tá lá dentro? Mas o que isso tem a ver com recuperação? Eu falei, tem tudo a ver com recuperação. Tu vai estar organizado, tua cabeça tá Sua organizada. cabeça é o seu guarda-roupa, cara. Organizado. Abra seu guarda-roupa e já saiba como você é. Porque senão é assim, né? É cheio de caixinha, né? Nossa. Como é que tu vai puxar a caixinha se tá tudo, sabe? Parece você não sabe aquela onde estão suas coisas, aquele mano. joguinho de palitinho que tu tem que, senão, sabe aquele pula pirata? Nossa senhora. Vai tirar uma camisa do guarda-roupa, cai tudo. Não dá, meu. Tu tem que saber o que tu vai usar. Tu já tem que estar... Sabe, tu separa a tua roupa, tu toma o teu banho, tu vem, tu já... Não, e aí você vê uma pessoa com pouca qualidade de recuperação, tá sempre desgrenhado. Você vê que ele não tá... mas isso é muito estético, Marcão. Não é só estética. Não é questão de estética, não. Mano, o cara tem que estar limpo, tem que estar cheiroso, tem que estar bonitão, mano. Se vai no psiquiatra, a avaliação já começa aí, né? O psiquiatra já começa a olhar por aí, desgrenhado, o cabelo todo zoado. Como é que chegou? Né? É um estilo de vestimenta? Não, mas calma aí. Pô, eu tô sentindo cheiro de hálito, eu vejo que a mão tá suja, as unhas estão não sei o quê. E eles estão olhando, viu? É tudo. Isso aí faz parte do diagnóstico. Você tá pensando o quê? Faz parte. Tá perdido no tempo e no espaço, várias pegadinhas, né? Em relação às perguntas. Tá, mas qual o ano que tu começou a usar? Quais são as substâncias? Quais eram as substâncias? Coerência espaço-temporal, né? Tudo, entendeu? Interessante. Faz parte, então é assim. Será que eu realmente tô 10 com a minha saúde mental? Que não só, isso aí não se aplica apenas à adicção, hein? Isso aí é saúde mental. Ó, galera, você que é normótico, que tá ouvindo o programa Independência, isso serve pra você também. Sim. Porque é qualidade de vida. Sim. Né? O cara que tá todo desgrenhado, vai se rever. Vai fazer um quarto passo. Não tá. Sabe, tá com a barba sem fazer há quanto tempo? Ou tá, né? Tá barbudinho, mas tá com a barba feita, tá legal, tem um corte, tá com o pezinho de cabelo, né? Tu fez o pezinho, né, meu? Tô puta. Porque hoje tá aí na moda um monte de barbudo aí, parece o Talibã esse país agora. Bicharada feia, tá muito... Homens, sinto muito, mas vocês estão muito feios hoje em dia, cara. Eu gostava de vocês mais nos anos 80 e 90, mas tudo bem. Aí é gosto pessoal. Mas pelo menos uma barbinha parada, né? Porque uma coisa é uma barbinha, tal. O cara gosta de usar barba, tal. Beleza, mas, faz aí o desenho dela, né? Faz um... não dá. Não dá pra você ficar parecendo um mendigo, velho. Não dá pra pular banho, entendeu? Tá muito frio, pulei o banho. Eu tenho vontade de dar, entendeu? Não faz isso. Matar o banho não, gente. Galera, todo dia tem que tomar banho. E às vezes, assim, eu olho, a pessoa tá 3 dias com a mesma roupa, tá com cheiro de suor, entendeu? Eu falo assim, ops, ali é um indício já que desorganizou.
Degradação Entendeu? e desleixo. Isso aí é parte da doença, cara. Entendeu? Então tu percebe. Aham. Então assim, e a pessoa se olha no espelho, a pessoa tá percebendo também. Sabe. E fica ofendida quando você fala, justamente porque pegou exatamente no ponto que ela tá com dificuldade. Sabe? Eu falo assim, pô, sabe pedir um açaí no iFood, mas já pega o leite sempre na mesma prateleira e toda vez tem que pedir porque não consegue lembrar? Quer que pegue? Falou, que memória seletiva é essa, gente? Ou é folgado ou é... Entendeu? Tá com Vamos problema. lá. Vamos lá, né? É assim, pô, sabe que o dia de lavar roupa é na quinta. Vem pedir pra me lavar na segunda, porque esqueceu de lavar Ah, vocês na têm quinta. aqui dia de lavar roupa certinho? Tenho, que a galera tenha. Tem a máquina aí. E não me coloca muito também, porque senão Vai detonar a máquina, cara. é 12 quilos e né, fica aí. Mas é isso, porque precisa aprender, entendeu? Não vai morar sozinho depois. Então, e o trabalho seu com a residência assistida aqui, residência terapêutica agora, né? Residência terapêutica, moradia assistida, moradia monitorada. Né? Então, esse trabalho, né? Que é uma espécie de ensaio para o mundo real, né? A pessoa vai ensaiando, por exemplo, saber que tem que lavar roupa uma vez por semana, que dia que lava, tá tudo certo, tirar o seu prato. Ó, parece que é besteira que a gente tá falando, mas isso pega muito na pessoa que vem de uma vida totalmente descontrolada pelo uso de álcool e droga. Sim. Não adianta, o cara tem que reaprender. Pô, mas parece que não teve mãe lá quando tinha 6 anos de idade? Teve, mas esqueceu, teve mãe, mano. Teve educação. Esqueceu. Teve. Esses dias eu tava com uma mãe e um filho aqui, o filho, né, daqui e a mãe. E ela falou, gente, eu já tô sentindo vergonha de sair com ele no restaurante. Não foi a educação que eu dei. Parecia um bicho. Entendeu? Eu não sei como que ele conseguiu desaprender dessa maneira, assim. Tadinho das mães. Não sabia mais pegar no garfo, na faca. Eu falei assim, daqui a pouco ele pede uma colher pra comer. Uma gamela e uma colher, por favor. E aí tu vai vendo, né? Tem que reaprender as coisas básicas o da básico. vida. Você faz xixi, tem que balançar, tá? Se for menina, tem que passar o papelzinho. Tem que dar descarga. Tem que dar descarga, Porque cara. o povo aqui às vezes esquece que tem que dar descarga. Eu quero matar os companheiros lá do grupo. Tu Não entende? dá descarga naquele negócio. É no número 2, hein? Não é só no número 1. No número 2. Você chega lá pra fazer o número 1, você se dá de cara com o número 2 do anterior. Fala, ô companheiro. Então tu tá vendo. Porque aquilo, a sala também. É como se fosse um programa de treinamento de habilidade. Tem que estar impecável. Então, tem que estar limpo, organizada. Tu vai ver, vai fazer o café, como que vai ficar a bancada. A pessoa vai limpar ali ou vai deixar brigando aquilo. com isso aí, viu? Tu entende? Primeira tradição. Aqui se deixar, deixa lá e fica o dia inteiro. O coador com o pó de café Bonito. e fica. Até na hora do almoço que atrapalha a gente. Eu quero ficar louco se eu vejo isso. Aí tu tem que falar, nego, é assim, ó. Pô, lava, joga a borra fora, não põe no ralo, porque vai entupir. Jogar na pia. O povo O nego joga gosta de na fazer pia. isso, gente. Nunca limpou um sifão pra saber como que é, né? Eu limpei hoje o Então. sifão lá de casa. É um nojo, velho. Não jogue pó na pia, pelo amor de Deus. E a gente fica falando de coisas domésticas e parece que não tem nada a ver com o programa. Tem tudo a ver com o programa. Tudo a ver, porque tu vê que assim, a desorganização do sistema nervoso central, entendeu? Olha, e ela reflete na sua vida, no seu armário, vai na sua refletir. cozinha, Vai refletir. na sua geladeira. Porque assim, ó, não dorme, não tem como é que a gente fala, assim, ó, tu precisa treinar pra ter um sono adequado, né? Tu precisa dormir adequadamente. Então são coisas assim que tu precisa fazer. Se tu dorme adequadamente, tu responde adequadamente ao teu dia, né? Tu pensa melhor, tu planeja melhor, tu lembra melhor, né? As Porque coisas. a doença, ela gosta de quando você está desorganizado.
A doença da adicção, Sim. a pessoa não tiver horário para dormir, começa a querer comer, que nem você falou, uma pizza às 3 horas da manhã. O que vinha logo depois das pizzas às 3 horas da manhã na época do uso? Vem droga logo em seguida. A doencinha fica lá, ó, apetitosa, fala, opa, agora vem droga aqui. Por quê? Porque tá desregrado. Então eu aprendi que você botar regra na sua vida, você vai ter muito mais qualidade de recuperação. Total. Sim. Não, isso é sem sombra de dúvida. Dan, estamos chegando já a 50 minutos de nossas falas. Como passa rápido quando a gente começa a jogar. Isso é incrível. Isso aí é culpa da Daniela, viu? Eu falei pro Marcão agora que além do programa Independência, tem que começar a rolar umas lives no Insta. Ah, boa, Dani. Vamos começar a lançar aí lives do programa Independência semanais. Vamos ver um dia legal que a gente possa, um horário e um dia, né? Tem que ser... É igual a recuperação, tem que ser no horário e no dia certo, porque também senão a galera não vai entender, né? É no sábado, vai ser no domingo, vai ser na quinta-feira, vai ser às 8, é das 8 sempre às 9. Sempre mesmo horário. Sempre. Igual bate, uma mesma bate-horário, bate canal. A gente tem a mesma idade, né? Assistir as mesmas coisas. É isso. Dan, passa então, e vamos ver se a gente faz umas lives cruzadas aí do Espaço Sinergia. Vamos, programa vamos Independência. Sim. Passa de novo seus contatos pra galera entrar em contato com você, Dani, seu zap, seu núcleo. O Instagram é @núcleo.sinergia. O WhatsApp é 11 984 980471. Legal. Você também tá no TikTok, você também tá no Facebook. É só ir lá no buscador dessas plataformas aí, botar Núcleo Sinergia. É um loginho bem legal de umas bolinhas em forma de espiral. É facinho de ver, é super lindo. Ou Costa Dani, Dani Costa, Costa Daniela. Costa Daniela é seu nome lá no Insta. Tá bom. Costa Daniela também você acha a Dani no Insta. O meu é Marco Acemelo 69. Mas logo mais eu passo aí todos os contatos do programa Independência. Queria agradecer muito, viu, Dani? Como sempre, é um prazer e é muito engraçado e divertido falar com você. Obrigado. Também adoro. Não, gente, obrigada, né? Eu sei que a gente dá muita risada aqui, mas assim, quem tá ouvindo, quem precisa de orientação, encaminhamento, né? Quer conversar, manda uma mensagem. Isso, né? A gente entre em contato com nós. Pode entrar, entre em contato. Não pensa, os senhores recuperação lá, não é super acessível. Manda um zap pro Gordelo. Tá com dúvida, ele tá assim, tá assado, ou eu tô assim, tô assado, tô passando por tal familiar, fase. ou você mesmo, né? Entendeu? A gente conversa, a gente dá uma orientação, né? O espaço aqui é muito legal. É muito legal mesmo, galera, vocês precisam ver. Dá pra dar atendimento individual, dá pra fazer online, né? Fora que tem uma jabuticabeira, no mínimo tem a minha idade essa jabuticabeira aqui. Que ela dá mais jabuticaba que eu vou te falar, mano. Vale a pena conhecer esse lugar. Beleza, Dan, beijo no coração. E obrigado, viu, galera, por ouvir a gente aí. Tamo junto, beijão. Você que ouve o programa Independência, convido a ouvir pelas plataformas de podcast. O programa Independência está no mixcloud.com/programa Independência. Estamos no anchor.fm/Marco-Melo. Estamos também no Spotify. Procure lá pelo Spotify, pelo buscador Programa Independência, assim como no Google Podcast. Também procure pelo buscador do Google Podcast o Programa Independência. Estamos também no YouTube, youtube.com/MarcoMelo1969. Curta nossas redes sociais. O Programa Independência está no facebook.com/programa.independência e no instagram.com/programa.independência. Curta também as redes sociais de Marco Melo, facebook.com
marco.melo.1969 ou então no Instagram, instagram.com/marcoacmelo69. Entre em contato com a gente, programa.independência@gmail.com ou então pelo WhatsApp 11 99675 2115. Falar de um tema chamado a verdade. Eu acredito muito que exista uma verdade dentro do que o programa tem a oferecer. O programa oferece a libertação da doença da adicção, o segredo que tanto me escapou. Eu fiquei por longos períodos acreditando que a ideia de não estar a usar álcool e droga era a resposta final a qual eu precisava, e esta não era a verdade. A verdade é que uma vez que eu esteja envolvido com o programa dos passos, eu vou viver algo muito maior do que a ideia de somente ter parado de usar álcool e droga. Eu vou viver uma vida muito melhor do que todas as vidas já vividas, pois o programa não é para parar. O programa é para não se voltar a usar. Existe uma síntese dentro do programa que retrata a ideia do que as pessoas que já se encontravam no programa, elas já assim sabiam do que nós, os que estávamos a chegar, estávamos a precisar. Esta é a grande verdade. Aqueles que já estavam a receber, aqueles que já se encontravam, já esperando a nós que estávamos por chegar, sabiam da verdade do que nos faltava. E por muitas das vezes eu fico pautado dentro da ideia de uma falsa verdade, acreditando que estar sem uso de álcool e droga é o resultado final do programa, e isto não é real. Eu preciso entender a síntese, eu preciso entender a minha maneira de pensar, a minha forma de agir, meu jeito de ser. Eu preciso compreender a identidade que eu estou fazendo dentro da minha história através do que o programa tem a oferecer. Eu estou a compilar os passos dentro desta identidade, eu estou a entender a primeira pessoa do singular, o eu. Qual a síntese que o programa retrata? Que eu sou responsável, que quando uma pessoa está a precisar do que eu tenho a oferecer, esta pessoa pode vir assim a ser ajudada através da verdade que eu estou a falar, ou a verdade que eu estou a falar é que a minha vida, por ter parado de usar álcool e droga, minha vida ficou maravilhosa. Eu então, ao não estar usando álcool e droga, encontrei uma esposa, casei, tenho filhos, fui para a faculdade, comprei um carro, uma moto, um jet ski, um barco, uma lancha, e que isto é maravilhoso. E não consigo trazer a verdade que mesmo estando sem o uso de álcool e de drogas, as dificuldades não param de apresentar-se, os problemas não param de se estarem presentes à minha vida, e que eu preciso vir a viver o que o programa tem a oferecer na íntegra. E viver isto na íntegra é ter que lidar com as dores do cotidiano, é ter que entender que estas dores fazem parte do que o programa assim proporciona. Ele me dá a liberdade da doença da adicção. E uma vez estando liberto da doença, eu tenho a probabilidade e a possibilidade de não fazer mais o uso da substância. Situação essa que por muito tempo eu fiquei pautado na ideia de que, por estar fazendo parte das Irmandades Anônimas, então eu não usaria mais álcool ou drogas, minha vida estaria em plenitude, estaria sendo uma vida maravilhosa. E a vida não se torna maravilhosa por estar sem uso de álcool e droga. A vida se transforma, a vida ela toma um novo rumo a partir do momento que eu permito com que os passos, a metodologia desta síntese que o programa traz, venha fazer parte no todo. E por muito tempo eu fiquei a sofrer desta questão da síntese, pois fiquei pautado dentro da ideia aí da expressão eu sou impotente, perdi o controle, algumas coisas que eu faço são insanas, e eu preciso entregar, e não entendia que eu não estava a entregar nada, pois a síntese define que não é aonde estávamos que conta, é para onde estamos indo, e eu só vou através do programa. E se eu não tenho o programa de forma intrínseca, de uma maneira no todo, como a síntese retrata, eu então estou pautado somente dentro da ideia do não estar usando droga, acreditando que isso é a realização, e não é a realização.
Eu preciso me atentar ao programa, viver o programa, aplicar o programa na prática, lidar com as dificuldades, pedir ajuda, utilizar-me do apadrinhamento, da minha frequência aos grupos, fazer parte do serviço da Irmandade, fazer parte de todo um cotidiano que se diz respeito à identidade que está sendo, de certa maneira, forjada através da prática dos passos, através do apadrinhamento, através de um olhar mais apurado do outro, pois a retina do outro me mostra aquilo que eu não estou a ver, que eu não estou a perceber, que faz parte do que a doença, ela me mostra, e que muitas vezes eu não estou nem dando a devida atenção, que estou sem o álcool e droga, mas estou extremamente adoecido dentro da compulsão, dentro da obsessão, dentro de vertentes que me acompanham e que por vezes eu não tenho noção da complexidade desta doença. Eu não sou adicto porque eu usei álcool e droga, eu sou adicto porque eu tenho a doença. E é interessante entender isso, porque uma vez que eu paro de usar álcool e droga, a minha tendência é me tornar um neurótico. Já pessoas que têm quadros de neurose, elas buscam através do programa de 12 passos, através dessa síntese do programa, deter a doença da neurose, mas elas não se tornam adictas de nenhum tipo de substância psicoativa alteradora de humor. Elas encontram a resposta para a cura da neurose através do amor, da compreensão, da mansidão, do autorrespeito, muito diferente do adicto que assim eu sou, que venho a deter o uso de álcool e de drogas e me torno um neurótico, obsessivo e compulsivo dentro das duas vertentes, e faço inúmeras contratransferências, tiro o álcool, tiro a droga e me torno um comedor compulsivo, um obsessivo por compras, uma pessoa que tem uma necessidade desesperadora de obtenção de prazer, mas leva muito tempo para deter todo esse perfil, para entender a complexidade a qual esse programa visa e almeja com que a pessoa envolvida com este programa utilize-se da metodologia para deter esses quadros que por vezes não são vistos pela pessoa que está pautada na situação. No meu caso, por parte da minha obsessão e compulsão pelo uso de álcool e drogas, eu paro com essa situação que era o que naquele momento se apresentava e me trazia maior complexidade, maior dificuldade de olhar para quem eu sou, e fico dentro da ideia de que a verdade é que por não estar usando álcool e droga, eu já me encontrava em recuperação, em plena recuperação, como em plenitude para tudo e para todas as situações que assim se apresentavam e que eu tinha habilidade para lidar. E a verdade era outra. Trouxe inúmeras dores, inúmeros transtornos, dívidas, questões que envolveram falências, trouxe uma repercussão muito negativa para a minha nomenclatura, para a minha existencialidade, para o meu participar social, para o meu viver ao lado do outro. E aí eu vou me atentando que a grande verdade, por parte do programa, está na libertação da doença, e que isso não pauta por parte de eu ter parado de usar álcool e droga. Eu tenho que não estar usando álcool e droga para entender quem eu sou, da onde eu vim, até onde eu cheguei, para onde que eu vou com o programa. Senão eu não entendo a síntese. Nunca vou entender que não existia uma pessoa impotente perante o uso de álcool e droga. Existe uma pessoa que nunca olhou o estado de potencialidade que ela sempre trouxe consigo, e esse estado de potência que eu sempre acabei trazendo comigo, me forjou uma pessoa que me fez acreditar numa falsa verdade que eu admitia para mim mesmo, mas não era real, não era verdadeiro, não era intrínseco, não era de dentro para fora. Eu até falava para as pessoas que sou impotente, mas eu lidava com muita força, eu lidava com as situações de uma maneira onde eu acreditava estar a controlar, a solucionar, a resolver o que estava se passando. E nunca resolvi nada, nunca consegui solucionar nada. Ao contrário, eu dava sorte da situação no final se apresentar de uma maneira agradável e favorável para mim, e aí eu achava que eu tinha feito uma entrega da situação e que eu não estava a cometer
novos delitos contra a minha própria pessoa, porque eu estava a entender o que é uma questão de insanidade. E agora, me atentando à literatura, entendendo que existe uma falsa verdade dentro do que eu acredito ser um estado de recuperação, pois estar em recuperação não é estar sem o uso de álcool e droga, pois o programa não é para parar, o programa ele é desenvolvido para que eu não volte a me drogar, e o que me leva a voltar a me drogar, hoje, para mim está muito claro, dentro de parâmetros de compulsão e obsessão, é a maneira como eu penso, a forma como eu ajo, o jeito como eu sou. E os passos fazem um trabalho extremamente importante. O primeiro passo, ele é o passo inegociável de toda a metodologia de 12 passos, que me mostra o estado do débil que eu sou. Que eu preciso me atentar a não me ver dentro do ignorante, porque senão eu fico dentro da ideia do ignorante e não entendo que debilidade é um estado da minha perda do meu senso de limite, que não me deixa ver um estado de fraqueza. E somente uma pessoa extremamente fraca perante uma situação a qual ela não tem controle, ela acredita que vai controlar. E aí entra a ideia de assumir o débil e não ficar pautado dentro do impotente. Realmente, o estado de debilidade que eu trouxe comigo durante tantos anos não me deixou enxergar que quando eu falava aos quatro ventos, por isso que palavras o vento leva, para as pessoas que eu era impotente, eu não estava a ser, eu estava a relutar, eu estava como um beligerante, o ser que fica relutante na situação, já perdeu a briga, já não tem mais como lidar com essa situação, já não tem mais como trilhar o caminho que está se apresentando, mas acredita que da maneira dele vai dar certo, e não tinha nada como dar certo, ao contrário, apresentava-se uma situação que eu não tinha como lidar com a mesma, mas também não conseguia ser verdadeiro, não conseguia deixar claro para a questão do meu padrinho que vinha me acompanhando, não conseguia deixar claro para as pessoas que através da retina delas estavam a ver que o caminho que eu estava a fazer, eu ia ter problemas maiores. Então eu preciso entender o que eu tenho que fazer, como fazer, de que maneira atuar através do que o programa tem a oferecer. Uma vez que eu me atente a esse caminho, entendendo que a verdade a qual o programa proporciona e fala é da libertação da doença, não é da libertação do químico. O químico é resultado final de quando eu me liberto da doença e entendo que o programa não é para mim parar, o programa é para mim não voltar a usar. E uma vez que eu não esteja a fazer o uso do álcool e das drogas, uma vez que eu esteja dentro de parâmetros normais na minha maneira de pensar, na minha forma de agir, no meu jeito de ser, eu começo então a partir dali um momento a qual a recuperação então se torna possível e passo então a ver que estou tendo melhoras em áreas distintas na minha vida e que essa melhora dentro dessas áreas começa a resultar na recuperação a qual o programa proporciona. É realmente impressionante a importância que existe de se lidar com a verdade que se cabe no momento que se encontra. A verdade é algo que, se não for mensurada, não for vista, trabalhada, eu acredito muito que eu posso ficar pautado dentro de uma falsa verdade, até acreditando estar em recuperação, mas na verdade eu estou sem fazer o uso, mas a doença estaria assim então ativa, somente esperando um momento para retomar aquele ponto a qual eu acabei por chegar, que foi fazer o uso da substância. Queria agradecer muito essa oportunidade de falar sobre esse tema, desejar aí um bom dia a todos. Obrigado, bons momentos. Valeu. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. É chegado o momento de se falar de um dos motivos pelo qual eu continuo voltando.
E um dos motivos pelo qual eu continuo tentando, não é só de parar de usar que eu tô falando. Porque hoje eu já voltei a viver e quero mais, das trevas para a exposição da luz. Uma nova maneira de viver é o que hoje me conduz. E através dessa nova maneira eu continuo tentando ser um filho melhor, tentando ser um marido melhor, um namorado melhor, tentando ser um pai melhor ou até quem sabe, apenas um amigo melhor. E através do programa que eu aprendi, que é possível fazer um pouco melhor do que tudo que eu já fiz. É preciso apenas continuar tentando e não desistir, pois essa vida é uma eterna tentativa. É uma eterna tentativa. É uma eterna tentativa. É uma eterna tentativa. Direitos autorais daqueles que continuam tentando depois de muitos anos. Daqueles que continuam voltando depois de muitos anos para dizer para quem tá chegando que realmente funciona. Dentro dos que continuam voltando, eu incluo o padrinho com muito amor e um grande abraço. Pessoas que vêm me ajudando a viver um dia de cada vez. Só por hoje eu não tô mais sozinho, só por hoje eu tô com vocês. Só por hoje o caminho que eu sigo tem mais passos além dos meus. Pessoas que continuam tentando e multiplicando a mensagem que diz que é possível parar de usar, perder o desejo de usar e encontrar uma nova maneira de viver. Só por hoje eu não preciso ser mais controlado pelo meu passado. É só continuar voltando, é só continuar tentando. Pela tentativa. Só por hoje eu me sinto parte de algo muito maior, mágico, grandioso. Uma força que uniu homens e mulheres com passados destruídos para uma virada milagrosa e um presente glorioso. Só por hoje eu faço parte de uma irmandade que salva vidas, que transforma histórias, que leva a mensagem, que a mensagem multiplica. Só por hoje eu encontrei pessoas iguais a mim, pessoas que viveram o que eu vivi e pela força da mensagem deles, eu não morri. Só por hoje eu faço parte de algo simples, mas grandioso, criado por um poder superior, cheio de amor e bondoso. E através das palavras dos irmãos eu encontrei os meus sinônimos. Hoje eu faço parte da tribo de Narcóticos Anônimos. Só por hoje eu encontrei as pessoas que faltavam em minha vida. Só por hoje eu encontrei a minha tribo, o meu povo, como diria o velhinho. A tribo dos tatuados, a tribo dos mal compreendidos, a tribo dos discriminados. Mas eu prefiro lembrar da tribo do abraço, do momento mais próximo de dois corações. A tribo do só por hoje, a tribo da eterna tentativa, a tribo que faz um instante de silêncio para aquele que vai chegar, a tribo que faz um instante de silêncio pensando no adicto que tá sofrendo, a tribo que faz um instante de silêncio pensando nos pais, nas mães, namorados, namoradas, irmãos e irmãs desesperados a procurar onde aquela pessoa tão amada está, a tribo que faz um instante de silêncio pensando nas pessoas que estão desesperadas agora por mais uma dose, a tribo que faz um instante de silêncio que chega onde ninguém consegue chegar, o instante de silêncio que chega embaixo das pontes, no meio do mato, nas mansões, nas casas ou no bar, o instante de silêncio que chega onde ninguém pode chegar, que chega no coração do adicto em qualquer lugar, o instante de silêncio para que eles não morram sem tentar, o instante de silêncio para que eles não morram sem conhecer os caminhos de NA. Vamos falar de processo de mudança, vamos falar de uma matemática que existe dentro dos 12 passos, que exige a interpretação da síntese do programa. Uma pessoa não entra em recuperação por causa que ela parou de usar droga. Parar de usar droga é o requisito básico que qualquer programa que trabalhe 12 passos ele exige para a pessoa que está envolvida com aquilo que ela acha que seja um problema na vida dela. Então vamos pensar que eu tenho um problema com a questão da obsessão alimentar. Se eu não tiver, naquele momento que eu interpreto que eu tenho um problema dentro da obsessão alimentar, me restringindo a ideia da alimentação, eu estou ferrado, por causa que eu vou permanecer na condição que eu estou.
Se eu estiver envolvido na questão do álcool é a mesma coisa, na questão da droga é a mesma coisa, na questão do sexo é a mesma coisa. Então os programas são muito efetivos, mas para se tornarem realmente efetivos na vida da pessoa, ela não pode estar fazendo uso daquilo que ela interpreta que é o problema na vida dela. Senão é impossível do trabalho dar certo. Então eu preciso entender que deva existir, uma vez que eu compreendo o que o programa tem a oferecer, o processo de mudança. Quer dizer então, Júlio, que eu não mudo na hora que eu quero? Não. Quer dizer então que eu posso até acreditar que eu acho que já sei o que o programa tem a oferecer, como o programa funciona, tal, e eu não mudo? Não. Mas como que vai acontecer a mudança então? Vai acontecer a partir do outro. É o outro que predetermina o que eu tenho que fazer. Porque a maneira como o outro me vê, a maneira como o outro me enxerga, a retina do outro é que me mostra onde eu me encontro. Por isso que eu tenho que sair da posição do náufrago que está numa ilha, para fora da ilha, para de fora da ilha enxergar por que o náufrago não conseguia sobreviver naquela ilha, o que faltava a ele. Porque de fora da ilha eu consigo enxergar, falta uma canequinha para beber água, falta uma faca para ele abrir um coco, falta algo que vai ser decisivo na permanência e sobrevivência dele. No caso de um cara que tem um problema já instalado na vida dele, chamado adicção, se ele não tiver essa interpretação de fora da ilha para dentro da ilha, ele não vai entender o que falta a ele para ele poder se recuperar. Então ele fica dentro da ilha acreditando que já sabe tudo, porque eu já tive outras internações, porque eu já passei por outros processos de recuperação, já fiquei 4, 5, 6, 10 anos limpo, recaí, e agora eu já sei o que eu tenho que fazer. Se soubesse, não estaria onde se encontra no momento, seja na cadeia, seja num hospital psiquiátrico, seja numa comunidade terapêutica, numa comunidade de reinserção, não importa onde seja, importa que ele tem que entender que ele não estaria ali, se assim ele tivesse esse conhecimento que ele acredita ter. O bacana tá quando eu admito para mim, para Deus e para outro ser humano, que esta minha maneira de pensar é o que me compromete tanto a ponto de fazer com que a minha pessoa que não sabe aonde eu me encontro, acreditar que eu já sei o processo. E o bacana está nisso, quando eu me liberto desta maneira de pensar. Então a minha maneira de pensar está sendo parte da doença que eu sou portador, porque é uma doença que trabalha num tríade. E eu chego ao centro de tratamento oriundo do uso abusivo de álcool e droga. Então eu chego acreditando que o problema que me trouxe aqui foi o uso de álcool e drogas. Só que quando eu me atento que não é o uso de álcool e drogas, ao contrário, se teve algo de bom na minha vida, foi o uso de álcool e droga. Porque enquanto eu estou usando álcool e droga, as pessoas que estão ao meu lado, meu pai, minha mãe, meu tio, meu empregador, seja quem for, não enxerga quem eu sou. Que sou uma pessoa que dentro da minha maneira de pensar, o que prevalece é a maneira como eu penso. Dentro da maneira do meu agir, o que prevalece são as ações que eu tenho. Dentro do meu jeito de ser, eu acredito que o meu ser é único, total e absoluto. Enquanto eu não paro isso, eu não consigo entender o processo de mudança. Então existe uma matemática dentro dos passos. Primeiro passo mais segundo passo resulta em terceiro passo. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. Eu só me modifico através do programa, que é sexto passo, quando eu reconheço o estado do débil, quando eu entendo no segundo passo que eu perdi o senso de limite, quando eu no terceiro passo tenho a possibilidade de deixar de querer fazer as minhas vontades para interpretar quais são as minhas necessidades. E aí no quarto passo, eu paro de alimentar aquele animal a qual eu estou mais alimentando. Então eu preciso entender se tem um médico que está querendo se tratar ou se eu estou dando vazão para o monstro querer se tratar. E o quinto passo do programa, ele vai me fazer olhar através do olhar do outro quem é que eu estou alimentando mais. Se é a pessoa que quer se recuperar ou se é o cara que não quer se recuperar. Porque eu chego ao sexto passo, que é um passo de mudança, que vai me exigir um princípio espiritual. Princípio esse que se eu não tiver, eu não consigo entrar em tratamento, chamado boa vontade. Por isso que os caras que têm muita internação têm um problema sério para se recuperar, por causa que eles não têm esse princípio, porque esse princípio ficou lá na primeira internação.
porque quando ele chegou na primeira internação dele, ele chegou cheio de gás, cheio de boa vontade. Então quem que é esse cara? Esse é o cara bom de largada. Esse cara tem uma largada sensacional numa prova de competição, só que ele não consegue manter o pace da corrida. Então ele dá uma boa largada, mas no meio da prova ele perde a velocidade, e quando vai chegando a 70% da prova, ele já começa a acreditar que ele não precisa chegar ao final, e esse cara não vai se recuperar. Ele vai passar pela internação que ele está, ele vai passar pelo sistema de cadeia que ele se encontra, o sistema penitenciário, ele vai passar por um sistema psiquiátrico. Mais uma vez que ele se encontre ali, ele não vai ter a boa vontade necessária para assumir: caraca, eu não sou impotente perante a droga, eu sou um cara que tem uma debilidade perante o uso de droga. Se tem um cara que faz mal para a droga, esse cara sou eu, porque a minha maneira de pensar em relação à droga é um problema, minha maneira de agir em relação à droga é um problema, minha maneira de ser em relação à droga é um problema. E aí esse mesmo cara consegue entender no segundo passo que ele nunca teve limites para nada. Quando ele reconhece que ele nunca teve limite para nada, ele fala: eu preciso pôr um limite na minha vida. E esse limite, por vezes, está por parte do sistema carcerário que ele está, porque o limite foi a grade quando fecha a porta da cela, ou quando ele está na comunidade terapêutica, o limite são os monitores que determinam a ele a hora de fumar, a hora de tomar banho, a hora de almoçar, ou então quando ele está no sistema psiquiátrico, que os médicos ali acabam por medicar a ele devido ao quadro psiquiátrico dele, psicótico, e o medicamento, a questão alopática, é o que limita ele. Então, quando eu vou me atentando para o segundo passo, me dá a possibilidade de entender que eu perdi o senso de limite e que agora eu estou retomando esse senso de limite, eu vou entendendo o que é vontade de necessidade. Então, eu tenho a vontade de não estar onde eu estou, mas existe uma necessidade. Por isso que é tão difícil para as pessoas que têm muita internação de voltarem a se recuperar, por causa que elas determinam a elas que elas já sabem onde elas estão. Então elas têm um problema extremamente do ego manifestado e aflorado, porque já passei pelo processo, já vivi isso que agora está sendo me dado novamente, e eu já sei o que eu tenho que fazer. E aí entra no que eu falei no início desse trabalho que eu estou desenvolvendo. Se soubesse, não estaria novamente no sistema carcerário preso, nem no sistema psiquiátrico contido, e nem no sistema terapêutico. Então, quando eu me atento a isso, eu vou fazendo uma matemática. Então, o primeiro passo mais segundo passo é terceiro passo. E quando eu somo 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6, eu entendo que, para com que aconteça uma mudança na minha maneira de pensar, na minha forma de agir e no meu jeito de ser, que é a síntese da doença, eu preciso do todo. Onde que está o todo? Está onde eu me encontro. Onde que eu me encontro hoje? É no sistema carcerário? É no sistema psiquiátrico? É no sistema de uma comunidade terapêutica? Eu preciso saber aonde que eu estou, porque senão, aonde eu estou, eu não entendo quem eu sou aonde eu estou, e enquanto eu não entender quem eu sou aonde eu estou, eu não me recupero, porque eu não estou para me recuperar do uso de álcool e droga, eu estou para me recuperar de algo que eu desconheço, que é uma pessoa que, por não saber quem é, da onde veio, o que ela gosta, como é que ela age, o que ela pensa, ela encontrou uma saída fácil e rápida para o problema. A saída que ela encontrou foi cheirar pó, foi fumar crack, foi fumar maconha, foi beber pinga. Se teve uma coisa boa para esse cara, foi o uso de droga, porque enquanto ele usava droga, ele não precisava olhar que ele era um cara, que ele teve filho, mas ele não gostaria de ter tido esse filho, porque ter esse filho compromete as vontades pessoais dele, que é de comprar um carro importado, de ter um tênis importado, de ter um relógio importado, porque filho dá gasto. E esse cara precisa se atentar a isso, que as vontades próprias dele conduzem ele a não querer olhar quem ele é, o egoísta, uma pessoa voltada e pautada só para suas próprias vontades, onde ele acha que isso faz parte de uma necessidade que cabe a ele, e essa necessidade que cabe a ele não faz parte, é uma questão que ele precisa entender quem ele é. Enquanto ele não reconhece quem ele é, ele não sabe onde ele se encontra. Então o todo do programa, uma vez feita a matemática, eu chego na última página da literatura do texto básico, que traz uma fala, que quando eu entendi essa fala, eu entendi aonde que eu me encontrava através do programa.
que este programa vai cumprir o que ele promete, a libertação da doença. E quando eu me liberto da doença, eu me liberto também dos sintomas da doença, da justificação, das racionalizações, de ficar tendo desconfiança dos outros, de ficar fazendo a conta, a transferência, que é um desejo imaturo que eu tenho, para não assumir a responsabilidade que me cabe. Então eu fico pondo culpa em pessoas, lugares e coisas. Então quando eu vou me atentando a isso, eu vou abrindo a porta para o todo. Aí eu abro a porta para o todo. E aí o programa cumpre com maestria a libertação da doença. E aí eu sei que eu não cheguei ao sistema carcerário, ao sistema psiquiátrico, ao sistema de uma comunidade terapêutica por causa da substância. Eu cheguei porque era o resultado final da minha doença. Ou eu chegava ali, ou eu ia chegar ao óbito. Então, como eu não tive peito para chegar ao óbito, porque eu sou uma pessoa que trago comigo uma questão dentro de um fator de insegurança, porque eu não quero chegar a esta condição. Eu sou inseguro para o óbito, porque eu não sei o que tem do outro lado. Se eu soubesse o que tem do outro lado, eu ia, porque é igual usar droga. Como eu sei como que a maconha vai me deixar, eu vou e fumo. Como eu sei como que o crack vai me deixar, a sensação, eu vou e fumo crack. Eu já sei como é que é a sensação de quando eu bebo, então eu vou e bebo álcool. Eu já sei como é que eu fico dentro de um quadro perseguitório, achando que tem gente me seguindo, quando eu cheiro cocaína. Então eu vou e cheiro, mas eu não sei como é o outro lado a partir do óbito. Então isso me dá uma falsa segurança. Por isso que as pessoas que têm muitas internações sofrem dessa falsa insegurança e não conseguem entender que não se recuperam porque acreditam que já sabem o processo. E é a isso que eu tenho que parar. E isso está dentro do tríade da doença, na maneira de pensar, na forma de agir e no jeito de ser. Enquanto eu não tenho essa sacada, eu não entendo que eu preciso identificar, perceber o meu problema, partilhar com aqueles que estão dispostos a me ajudar, resolver a situação, que é através dessa partilha, a qual eu percebi e identifiquei, para me impor uma ação positiva. A recuperação, por ser cíclica, ela cobra do indivíduo um processo cíclico também. Eu preciso de uma forma de continuidade, entender que todo o tratamento, toda a condição que os passos me proporcionam tem início, meio e fim. E que aos momentos que ao meio eu encontro negação, justificação, racionalização, desconfiança dos outros, que são sintomas da doença, a tendência ao estar pautado nos sintomas é declinar a ponto de chegar ao uso da substância. Quando eu estou a justificar, a racionalizar, a questionar, a transferir, a indagar, a possibilidade que eu tenho ali de fazer o uso da substância é 110%. Porra, Júlio, 110? Mais que 100%? Muito mais. Por causa que eu preciso também, para me recuperar, de 110% do programa. Nossa, então eu preciso muito mais do que eu imagino? Sim. Por qual motivo, Júlio? O Júlio precisa de muito mais do que ele imagina. Por causa que a minha maneira de pensar, a minha forma de agir, o meu jeito de ser, a qual eu acreditava que era único, total, esse me conduziu até onde eu cheguei, ao estado de desespero. Quando eu estou no estado de desespero, eu estou 110% comprometido com a doença. É aí que eu preciso me recuperar. Eu não me recupero por causa que eu estava usando álcool e droga. Eu me recupero por causa que pessoas, lugares e coisas não me querem mais junto. Eu me recupero por causa que aonde eu me encontro já me comprometeu a tal ponto que a minha filha já não quer mais, a minha mãe já não me aceita mais, o meu empregador não decide mais nada sobre a minha estadia ou não. Quem decide tudo é a minha doença. Por isso que eu preciso entender que a doença trabalha por vida própria. Ela não precisa do químico, ela não necessita da substância em si. Então, enquanto eu não tenho isso, eu não consigo entender a matemática do programa, que eu chego do primeiro dia que eu nasci até 8 anos de idade, sem uso. Com 12 anos eu faço uso e vou até os 30 anos fazendo uso. Então eu acabo tendo um total de 18 anos de uso de substância. E agora eu me encontro com 40 anos. E eu preciso entender que desses 12 até os 30, esses 18 anos que eu fiquei na substância química, eu exerci um vazio. E é esse vazio que vai me comprometer agora, quando eu me encontro com 40 anos de idade. Porque eu quero viver o que eu não vivi lá, vivendo hoje. Então eu quero colocar o estado de São Paulo dentro do estado da Bahia. Não cabe.
Eu quero que as minhas vontades prevaleçam. Eu quero que tudo da maneira como eu acho que tem que ser, seja feito. Por isso que um cara que já ficou muito tempo limpo, voltou a usar, tem dificuldade de se recuperar. Então eu preciso entender aonde que eu estou. Enquanto eu não entendo quem eu sou, aonde eu estou, aonde eu cheguei, da onde eu vim, para onde que eu vou através do programa, eu não me trato. Queria agradecer. Obrigado. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. O nosso amor é DNA, o nosso amor é amor puro. O nosso amor é o que há, é luz que ilumina o escuro. Acreditamos num Deus que promove um processo de luz, onde acontecem os resgates das vidas. Um Deus que mora em Narcóticos Anônimos, dentro das salas e dentro dos corações dos adictos em recuperação, para que nenhum adicto morra sem antes conhecer os caminhos de NA. Esse Deus, ele tem mensageiros que levam essa mensagem de uma maneira amorosa, porque esse Deus, o nosso Deus, o Deus de NA, é só amor. O nosso amor é de NA, o nosso amor é amor puro, o nosso amor é o que há, é luz que ilumina o escuro. O nosso amor veio dos guetos, viadutos, bares e favelas. O nosso amor é azul e branco, dos becos. O nosso amor é do Deus da aquarela. O nosso amor é de louco, é de valente. É de música cantada por vozes de beleza. É de Armando, Murilo, é da gente. O nosso amor é de proceder com certeza. O nosso amor tem rebolo, tantã e tamborim. O nosso amor tem batuque de coração. O nosso amor não tem fim. O nosso amor tem ganzá, pandeiro e muita emoção. O nosso amor é de alma sofrida. O nosso amor é do primeiro mentor. É de criatura não esquecida. É amor de sangue, de luta e de calor. O nosso amor não tem nome. É de Ronaldo, Rodrigo ou Roseli. Nosso amor já passou fome. É amor que não se vê por aqui. O nosso amor é de resgate e ajuda. É amor de mil amores. Amor que tudo muda. Virtudes no lugar das dores. É amor de bicho solto e de cicatriz. Amor que se conversa com o olhar. É lágrima seca de mãe feliz. É consciência e capacidade de amar. É amor que dança na pauta. Amor que sonha acordado. É de cada um que faz falta. Amor de prazer, caridade e pecado. É prece do silêncio no peito. É pintura na cara do louco. Amor decente de respeito. Nosso amor não é pouco. É amor de só por hoje. Amor guerreiro. É briga boa para bom brigador. Uma dádiva do amor primeiro. É experiência de vida, é amor. O nosso amor é brilho não esquecido. O nosso amor nasceu sem partida. O nosso amor é amor querido. É amor de NA, amor de vida. Nosso amor é amor puro. É luz que ilumina o escuro. É luz que ilumina o escuro. Boa noite, grupo. Todo o comportamento obsessivo compulsivo que eu tento parar sozinha, ou seja, sem interagir com vocês, sem ouvir vocês,
sem fazer um movimento contrário sugerido nos passos, né, eu falho. É muito difícil eu conseguir manter. Cara, é difícil porque, assim, comportamento compulsivo e obsessivo, assim como o uso da substância, né, ele é um hábito. E acabar com o hábito é uma das coisas mais difíceis para o ser humano, né? Ainda que esse hábito esteja fazendo mais mal do que bem. E muitas vezes eu deixo de perceber porque o efeito ruim se dissolve, né? No dia a dia, num dia após o outro. Mas vai chegar uma hora que o efeito cumulativo ele vai ter consequência grave, sabe? E aí vai ser preciso tomar uma atitude. Não é fácil, é bem difícil. Em relação à substância, em relação a algum relacionamento, né, obsessivo que é tóxico, um trabalho que de repente é tóxico também, né? Essas decisões elas nem sempre são fáceis, rápidas, né? Mas sozinha e só com a minha própria força eu sei que eu não consigo, por isso que eu rezo todo dia. Eu rezo porque eu preciso de ajuda de algo maior que eu, né? E eu sei que se todo dia eu tentar ampliar um pouco a minha consciência em relação às coisas, ou uma coisa que eu estou tendo dificuldade, né, chega um momento em que eu consigo tomar uma atitude, mas é bastante difícil. Porque, sabe o que é? Hábito é uma coisa que está assim, na carne, sabe? Às vezes é algo visceral, assim, né? É quase uma possessão. Eu posso dizer assim, e na hora que vem a vontade, né, de, enfim, fazer esse movimento de algo que é tóxico para mim, muitas vezes isso não passa pelo crivo da consciência, entendeu? Totalmente inconsciente, totalmente automático, é muito complicado, cara. Dói, sabe? Dói muito. Além do que, eu acho que eu tenho uma sensibilidade extrema, sabe? Então a sensação que eu tenho é que eu tô sentindo muita coisa ao mesmo tempo e que eu não vou dar conta, né? Então sozinha, sem chance nenhuma, né? Em relação ao uso de substância, o que eu tive foi um problema físico muito grave. Aí eu fui parada por isso, né? Depois eu tive um tratamento com meu psiquiatra na época. Mas eu não teria conseguido também sem ele. Mas foi um tratamento mais físico do que psicológico, porque eu mantive vários padrões adictivos na minha vida, né? Enfim, eu acabei transferindo para relacionamento, para comida, para toda essa coisa, né? E é bastante difícil mudar, né? Parece que estou fazendo corpo mole, isso ou aquilo. Às vezes eu olho para mim, eu sinto raiva, sabe? Por conta dessas situações. A abstinência, eu acredito que eu tive mais psicológica do que física, porque eu fui medicada, né? Mas psicologicamente é difícil, porque as coisas ficam voltando na cabeça. E a minha cabeça é burra. Minha cabeça, ela tende a só lembrar coisa boa, né? É impressionante, cara. Minha cabeça, ela é muito burra, sabe? Por isso a minha dificuldade de tomar decisões e precisar de princípios. É isso, gente. Obrigado. Paz e serenidade para vocês.
Você ouviu o programa Independência, a voz da recuperação, uma parceria da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, e da Rádio Alternativa 106,3. Até domingo que vem, com mais informações a respeito de dependência química e alcoolismo. Obrigado, até mais!